Olá pessoal, nesta aula abordaremos acerca dos cicloconversores, tá certo? Então, indo direto ao ponto, o cicloconversor ele realiza o trabalho de conversão de potência CA com foco na alteração da frequência de entrada. Ele receberá a potência CA com determinada frequência e a converterá em uma potência com frequência menor que a potência de entrada, certo? E essa variação de frequência, ela fica entre 0 e menos 1/3 da frequência de entrada, tá bom? Bem, e como dito na primeira aula, os métodos para realizar essa conversão se resumem na conversão direta da potência, ou a mais usual, que é a indireta, que realiza o processo de retificação e depois utiliza a inversão para obter a frequência de saída desejada. Essa configuração é chamada de DC-link e é realizada por um conversor de fase controlada, tá certo? O controle desse tipo de conversor é bastante complicado, certo? Mas todavia baseia-se em um sistema de controle para o acionamento e desacionamento de várias chaves semicondutoras de potência, como mencionado também em aulas anteriores. Existem alguns tipos de cicloconversores que se baseiam em seus tipos de conversão, e são eles: o cicloconversor monofásico para monofásico, o cicloconversor trifásico, o cicloconversor trifásico para monofásico e o cicloconversor trifásico para trifásico, tá certo? Segue um exemplo para vocês dos circuitos básicos de cicloconversores mono e trifásicos, tá certo? Respectivamente. O mais simples dentre eles é o cicloconversor monofásico para monofásico. Ele é um conversor dual, certo? Pois possui dois conversores conectados em paralelo reverso. E abordaremos aqui uma explicação sucinta sobre o funcionamento dos conversores que envolve a conversão voltada para os sistemas monofásicos, certo? Visto que os trifásicos possuem uma maior complexibilidade. Então, analise a figura que representa o cicloconversor monofásico para monofásico com carga resistiva. Veja que há dois grupos de conversão elaborados mediante o uso de SCRs, o grupo P e o grupo N. O grupo P se trata de um retificador controlado que fica responsável pela condução do semiciclo positivo da frequência, já o grupo N do negativo. Perceba que, se o ângulo de disparo do SR for de 0, a tensão de saída será o seu valor máximo, certo? É interessante notar que a frequência de saída remete-se a 1/3 da frequência de entrada, como a gente mediu lá. Fica entre 0 e um pouquinho menos de 1/3, devido ao erro também, certo? Bem, conforme muda-se o ângulo de disparo, a frequência de saída também vai mudar. Então, veja o exemplo das formas de onda para o ângulo de 0 e o ângulo de 60 graus, tá certo? Respectivamente. Veja que, apesar de alterar a frequência, a sua resultante de saída não apresenta um formato de onda senoidal. Para que isso ocorra, é necessário que tensões trifásicas sejam aplicadas na entrada, utilizando retificadores trifásicos controlados. Daí se dá a aplicação dos cicloconversores trifásicos, tá certo? Como está ilustrado aí. E esse é o esquemático ilustrativo para esse tipo de circuito. Para um cicloconversor trifásico para monofásico, podemos notar que a aplicação torna-se uma mistura dos conversores citados, já que trabalha com os dois tipos de ciclo de conversão. Bem, ele também possui dois grupos de conversores, também chamados de grupo P e grupo N, sendo esses três primeiros SCRs de cima responsáveis pelo semiciclo positivo da saída e os três de baixo pelo negativo, sendo eles os grupos P e N respectivamente, tá certo? Para que ocorra a condução da tensão alternada, os grupos devem atuar um por vez, sendo o sistema de controle dos SRs organizado para impulsionar o pulso no gatilho dos dispositivos do grupo que irá funcionar no momento. Sendo assim, obteremos a frequência e tensão desejadas, tá certo? No caso dos cicloconversores que trabalham com conversão de trifásico para trifásico, tem-se a repetição do cicloconversor anterior, tá certo? Para cada fase desse sistema. Lembre-se que, por se tratar de conversores de tipo de controle por fase, os ângulos de retardo atuarão no sistema em prol das resultantes de tensão, corrente e frequência na carga, certo? Então, dando continuidade, temos que as aplicações dos cicloconversores estão espalhadas em diversas áreas. Em sua grande parte, utilizadas em acionamentos de motores que operam em baixa frequência, em torno de 0 a 20 Hz, e também atua na faixa de 15.000 kW. E essas aplicações são tais como controlar a velocidade em unidades, a conversão de energia de frequência variável de entrada para a saída de frequência constante, como nas aplicações de alta potência, incluindo motores síncronos de condução e motores de indução.
Também é utilizado em sistemas geradores de frequência constante com velocidade variável também em aeronaves, tá certo? Alguns lugares onde cicloconversores são utilizados são nas fábricas de cimento, nas fábricas de minério, em dispositivos de propulsão de navios e também em dispositivos de iluminação. Essas são aqui apenas algumas aplicações, certo, do cicloconversor. Por hora, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco sobre esse tipo de conversão. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que mais breve possível estaremos respondendo. Valeu!